Fala galera, beleza? Caio aqui, professor de Excel da Atuar. Nessa aula a gente vai falar sobre como aprender Excel. É isso, a gente vai fazer uma espécie de guia, de tour aqui, passando dicas práticas para você que está dando os seus primeiros passos nessa ferramenta, entender qual é o caminho, qual é o melhor caminho, dicas, enfim, que você pode aprender por aqui, assimilar, para conseguir entender os fundamentos dessa ferramenta da melhor forma, da forma mais rápida possível. Fechado? Então, vem comigo, bora para a aula. Desde já, prazerzaço estar contigo aqui, ok? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa o like nesse vídeo, é só clicar aqui no botão de gostei. É muito importante para esse vídeo chegar até mais e mais pessoas e entenderem como é que elas podem aprender o Excel. E se inscreve no canal, tem sempre aula nova de Excel, de Power BI. Só clicar aqui em se inscrever e ativa o sininho da notificação também. Vem comigo, vamos passo a passo primeiro aqui entender como é que a gente pode aprender o Excel. Cara, primeiro passo que eu vou falar contigo é entenda a estrutura da ferramenta. Primeiro passo. Se você já abriu o Excel antes, se você está abrindo o Excel pela primeira vez, enfim, se você já teve poucos contatos ali, minha primeira dica é entenda a estrutura da ferramenta. Como assim, Caio? A estrutura. Sabe quando você vai jogar um jogo de videogame ou quando você vai fazer uma brincadeira nova? Você gosta de entender o quê? As regras do jogo. Quando você vai brincar de tabuleiro, quando você vai jogar um jogo de baralho, você entende primeiro a estrutura. Como é que eu ganho aquele jogo? Onde eu posso fazer mais pontos? Como é que é a organização? Quantas pessoas podem participar? Enfim, no Excel não é diferente, ok? No Excel a gente tem que entender a estrutura, a base de tudo ali, de uma planilha dentro do Excel, para que depois a gente possa ir galgando níveis, né, e subindo ali de níveis. Então, qual que seria essa estrutura, essa organização dentro do Excel? Primeiro, isso que você está vendo aqui, ó, que está atrás de mim, é uma planilha dentro do Excel. Então, isso aqui é uma planilha, ó, eu posso selecioná-la aqui e ir até lá embaixo. E uma planilha é formada pelo conjunto dos seguintes fatores, que são as linhas. Então, cada linha aqui, ó, 1, 2, quando eu clico aqui no número, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, forma essa estrutura aqui ao lado do Excel. No caso de uma planilha aqui. E, ao mesmo tempo, eu também tenho uma estrutura vertical, que são as colunas. Quando eu clico aqui no A, eu tenho a coluna A. No B, eu tenho a coluna B. No C, eu tenho a coluna C. No D, eu tenho a coluna D. E assim vai. Então, uma planilha ela é formada aqui pela junção de linhas com colunas. E aí, quando uma linha encontra com uma coluna, eu tenho uma célula. Tá vendo esse cara aqui, ó, que tá bem em cinza aqui, ó? Quando eu seleciono a linha, aperto o Ctrl no meu teclado e depois seleciono a coluna ou vice-versa. Tá vendo esse cara que tá aqui, ó, onde eu tô com o meu cursor? É a célula, o quê? D4. Então, esse cara é uma linha, esse cara é uma coluna e esse cara aqui é uma célula. O que é uma célula? É a junção, é o encontro, melhor dizendo, de uma linha com uma coluna. A gente gosta de brincar aqui na Atuar que o Excel é quase que uma batalha naval, sabe? Você já jogou batalha naval? Quando você quer mover ali o seu navio, o seu boneco, enfim, até a célula D5, E7 e assim vai. Então, no Excel a estrutura é bem parecida. Então, essa é a composição base ali de uma planilha, formada por linhas e colunas, que ao se encontrarem formam células ali dentro da planilha, né? E que no final das contas formam a planilha. E aí cada célula é esse cruzamento. No final das contas, se eu chegar aqui nessa célula A1, por exemplo, e apertar Ctrl seta para baixo, repara que eu vou até a última linha ali do Excel, que é a linha 1.048.576. Sim, tem mais de 1 milhão de linhas o Excel. E ao mesmo tempo, se eu estou aqui na célula A1, né, dei um Ctrl seta para cima, agora só para eu poder voltar lá para cima. E agora se eu apertar Ctrl seta para a direita, eu vou chegar até a coluna XFD. Como assim, Caio? XFD. Se eu voltar para cá, ó, e agora ir devagarzinho, só com a setinha, ó. Setinha, setinha, setinha. Tá vendo que eu tô passando o alfabeto aqui, né? W, X, Y, Z. Quando acaba o alfabeto, o que as colunas fazem aqui, ó? Ela adota uma nova nomenclatura, ok? Que nesse caso é a coluna AA. Depois, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH e assim vai. E depois ele vai reiniciar todo esse sistema para o B. BA, BB, BC e assim vai. Então tem toda essa estrutura aqui das colunas. Você agora consegue entender um pouco mais sobre a estrutura de uma planilha. E quando eu olho aqui para baixo, tá vendo que está escrito aqui Plan 1, planilha 1. E aí se eu clicar nesse maisinho, o que vai acontecer? Eu crio uma nova planilha. E no mercado de trabalho é super comum a gente chamar esse cara aqui de aba dentro do Excel. Então aqui eu estou na aba Plan 1 e aqui eu estou na aba Planilha 1.
Mas se eu clicar aqui nesse maisinho, eu posso criar uma planilha 2, ou na aba planilha 2, ok? Então, eu posso chamar esses carinhas aqui, ó, tanto de planilhas quanto de abas dentro do Excel. Só que no mercado de trabalho é muito comum a gente chamar esses caras aqui de abas. Então, só para você entender como é que é o dia a dia da nomenclatura, né, no dia a dia, na correria do trabalho, e o nome certinho também. E no final das contas, esse cara que a gente está mexendo aqui, todo esse arquivo, é uma pasta de trabalho dentro do Excel. Então tudo que eu estou mexendo aqui agora, toda essa estrutura, o conjunto de abas e etc, esse arquivo é uma pasta de trabalho dentro do Excel. Mas ao mesmo tempo também é muito comum a galera no dia a dia do mercado de trabalho falar assim: fulano, me manda a planilha de vendas, me manda a planilha de marketing, a planilha de financeiro, enfim, se referindo à pasta de trabalho. Dificilmente você vai escutar alguém falar: ah, me manda lá a pasta de trabalho, aquele arquivo lá tal. Não, geralmente a galera vai se referir a toda a pasta de trabalho, a todo o arquivo como planilha. Então só para você poder entender as regras do jogo, lembra? A diferença ali entre as nomenclaturas e tal. E quando eu olho aqui para cima, ó, tá vendo que eu tenho esses caras aqui, ó? Arquivo, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir, enfim. Que caras são esses que estão aqui? Isso aqui são as guias dentro do Excel, ok? Página inicial, inserir, dados, exibir, enfim. Isso aqui são as guias e em cada guia, né, voltei aqui para a guia página inicial, eu tenho ações que eu posso fazer ali. Por exemplo, se eu estou com uma célula selecionada e eu clico aqui nesse baldinho, ó, eu posso pintar de amarelo. Já estava o amarelo ali pré-selecionado, mas se eu clicar aqui nessa setinha, com aquela célula lá selecionada e agora trocar para laranja, cara, esse cara vai pintar aqui desse laranja bem clarinho. Concorda? Então, quando eu estou com alguma célula selecionada e eu faço alguma ação, eu clico em algum botão aqui de alguma respectiva guia, o Excel vai replicar aquela ação ali junto comigo. Então, é exatamente isso que as guias vão realizar por aqui. Então, a nossa primeira dica, né, o nosso primeiro fundamento dessa aula aqui é você entender a estrutura do Excel, entender as regras do jogo. E aí a minha segunda dica que eu quero passar aqui para você é o seguinte: com certeza você já deve ter se deparado com a possibilidade de fazer uma planilha, ou de, melhor, lidar com alguma planilha de algum amigo, de algum colega de trabalho, de algum conhecido, enfim. Ou até de pesquisar uma planilha para você poder fazer um download, ou até de assistir um vídeo aqui num canal, por exemplo, o nosso canal, fazer o download de uma planilha e praticar. Qual que é a segunda dica no final das contas? Você aprende o Excel quando você está praticando. Você assiste a videoaula, entende fundamentos e depois vai praticar em uma planilha. Seja uma planilha de vendas, uma planilha de gestão de pessoas, de projetos, enfim. Então qual que é a dica que eu posso te dar? Sempre que você puder, vai praticar o Excel. Vai literalmente escrever uma estrutura aqui, por exemplo, de valor de responsável, aqui ó, de responsável de data da venda. Olha como é que a gente está construindo uma planilha aqui. Nesse caso, eu estou fazendo uma planilha do absoluto zero. Estou escrevendo aqui o cabeçalho e aí depois, nesse caso, eu colocaria qual o valor que foi vendido. Foi o valor de R$5.000. O responsável foi o Caio. A data da venda foi a data de 22/11/2024. Enfim, e aí eu poderia escrever as outras informações aqui, replicando aqui para valor, para responsável, para a data da venda. Só que o conselho que eu quero te dar é, além de você provocar assim, e tentar criar as suas próprias planilhas, se você está muito no início, cara, pega outras planilhas de outras pessoas e vai entender e vai dar uma olhada na estrutura, como é que está sendo feito. Não estou falando ainda de fórmulas, etc, nada disso, mas vai entender a estrutura. Como é que está sendo feito aqui? Primeiro, as pessoas colocam o cabeçalho, colocam aqui o nome daquela planilha, daquela orientação, né? O valor, o responsável, a data da venda e etc. E aí depois elas colocam as informações. Como é que está a distribuição dessas informações? Enfim, então a minha segunda dica é, vai desvendar algumas planilhas e acima de tudo vai ver algumas videoaulas, vai ver como é que outras pessoas que mexem no Excel hoje estão praticando. Então você assim vai conseguir entender o fundamento de como é que funciona. Fazendo a mesma analogia dos jogos lá, seria como se você tivesse entendido as regras do jogo, mas como um segundo passo seria você ver outras pessoas jogando. Entende? Ver bem passo a passo como é que uma pessoa está jogando ali um jogo de baralho, um jogo de tabuleiro, enfim, você só estaria prestando atenção ali na organização, como é que aquela pessoa faz, como é que aquela pessoa estrutura uma planilha, enfim. Então você pode conseguir arquivos no mercado de trabalho, dentro da sua própria família, de conhecidos, amigos, ou através de videoaulas. Por exemplo, aqui no nosso canal, em várias videoaulas, a gente deixa o material para download, para você ver a videoaula e depois praticar. Então, a gente até tem um curso básico de Excel aqui no nosso canal, que inclusive eu vou até pedir para o time deixar aqui, para você poder clicar e vem ver o nosso curso básico, faz o download do material, que se eu não me engano a gente utiliza lá,
e vem praticar. Depois a gente também tem aqui no canal um curso de Excel intermediário, para você também fazer o download do material e praticar junto com a gente, ver a videoaula, enfim. Então, essa é a minha segunda grande dica, você conseguir visualizar e entender base de dados para que depois você possa praticar, beleza? E agora, para poder fechar, a minha terceira grande dica é de fato você conseguir praticar, ok? Então você pode ver outras pessoas fazendo, você pode analisar outras bases de dados, você pode conversar sobre Excel, mas cara, acima de tudo você tem que praticar. Você tem que ver uma videoaula, você tem que ver uma pessoa fazendo, mas você também tem que pegar a célula e escrever um valor, pegar a célula e fazer uma fórmula e etc. Então, se eu tenho um valor aqui vai de 10 mil reais mais outro valor de 10 mil reais, beleza? Escrevi aqui 10 mil em uma célula, 10 mil em outra e formatei para moeda. Mas uma coisa é você estar vendo isso, outra coisa é você pegar e fazer uma função soma, por exemplo. Chegar aqui na célula H3 e fazer um igual, soma aqui, ó, apertei o Tab para poder entrar na fórmula, e aí eu vou selecionar a célula F2, ponto e vírgula, e vou somar com a célula F3, beleza? Fechei o parênteses e dei um Enter. Você entendeu tudo que eu fiz? Eu somei 10 mil mais 10 mil, isso é igual a 20 mil. Mas com certeza é diferente de você, depois de ter entendido o que eu fiz, depois de ter visualizado, que seria o passo 2, você pegar e praticar isso aí no teu Excel. Então eu te incentivo a, até ao acabar esse vídeo, pegue e abre o Excel aí e faz isso. Pega o número, digita ali, bota outro número embaixo ou do lado, enfim, e faz uma função, por exemplo, soma, igual SOMA. Você aperta a tecla Tab no teu teclado, que está em cima do Caps Lock ali, para você poder confirmar. Ó, tá vendo que o azul está em cima aqui do soma? Então, quando eu aperto o Tab, eu entro nessa função. E aí tá vendo que está aparecendo o número 1, o número 2, depois o número 3. O que é isso? É o primeiro número que eu quero somar, o segundo número que eu quero somar, o terceiro número que eu quero somar. Enfim, eu tenho certeza que você fazendo aí no teu Excel, passo a passo, você vai conseguir começar a assimilar os conceitos. E assim você vai seguir evoluindo. E aí você vai clicar, por exemplo, aqui com o mouse, depois botar um ponto e vírgula para separar um argumento, ou seja, uma informação dentro de uma célula da outra. Então, cliquei em uma coisa, né, uma célula aqui, ponto e vírgula, vou clicar na outra célula, fechei o parênteses e dei um Enter. Concorda comigo? Que foi bem passo a passo por aqui. Então, essa seria a nossa terceira dica aqui, para que você possa aprender Excel. E a quarta dica, sem dúvida nenhuma, é: vem aqui dar uma olhada no nosso canal e, cara, aprende outros vídeos de Excel. Vê esse curso básico, vê o curso intermediário, que eu acho que você vai adorar. Tem várias e várias videoaulas de Excel aqui, tem videoaulas de Power BI. Então, cara, eu acho que você vai muito gostar de aprender Excel aqui com a gente. Tem várias explicações minhas aqui, muito passo a passo. Esse vídeo aqui, no final das contas, foi para poder te mostrar como é que você pode aprender a estrutura, o passo a passo, uma espécie de caminho ali, de guia para você ir bem passo a passo, entendendo os fundamentos desse jogo aqui, ok? Para que depois você possa praticar bastante por aí e seguir evoluindo. É uma jornada, é como se você estivesse aprendendo a dirigir. Cara, você tem que estar praticando, você tem que estar entendendo os fundamentos, ou é como se você estivesse aprendendo inglês. Você tem que fazer conversação, praticar, ver série, ver filme. Enfim, no Excel você tem uma espécie de fundamentos também para você poder aprender. Eu espero muito que você tenha curtido, te convido a entrar aqui no nosso canal, se inscrever, deixa o like nesse vídeo e até deixa um comentário falando o que você achou dessa aula, falando talvez se você já estiver dando seus primeiros passos, outras dicas, compartilha aqui com a nossa galera, cara, o que você está fazendo por aí para você poder aprender mais Excel, assimilar mais, enfim, deixa sugestões por aqui, que inclusive eu falei com o nosso time da edição e, cara, os comentários de vocês são muito bem-vindos sempre que possível. E aí o time me falou que às vezes a galera não estava comentando, não estava deixando esse relato, então eu tô te convidando, deixa esse comentário aqui e conta um pouquinho como é que tá a sua relação com o aprendizado dentro do Excel. Eu vou ler um por um e eu vou ficar muito feliz aqui com o seu registro. Então, deixa esse comentário aqui e agora eu te vejo em outros vídeos do canal. Forte abraço e até breve!